Vamos lá, de volta ao meu habitat natural, depois de uns dias aí entre pacientes, trabalho de casa, home office. Estamos de volta com questões que estão palpitando no meu coração sobre diversos comentários que eu recebi ontem, todos muito educados e muito interessantes sobre o TMI em atletas. Então, em primeiro lugar, muito obrigada por todo mundo que mandou, porque não existe coisa melhor do que essa discussão entre o que é real, o que é evidência, o que é suposição, o que é possibilidade entre profissionais que são justamente dedicados em se especializar e evoluir nos seus estudos. Mas então vamos lá por partes, porque esse assunto é um assunto que demanda necessidade de discussão. Então vamos lá. Então vamos lá para o primeiro ponto. Atleta só é considerado atleta de verdade quando ele é profissional. A carga de treino, a carga de preparação física de um atleta profissional não pode ser comparado a de um atleta amador. A gente tem aí um aumento significativo no número de pessoas realizando atividade física regular e esportes de maneira amadora nos últimos anos. Isso se dá por diversas questões, inclusive o investimento em saúde pública, parques, locais, né, ao ar livre, treinos em comunidade, corridas, tudo isso aumenta o interesse do público em geral em desenvolver alguma habilidade esportiva, mas a gente precisa tomar muito cuidado nesse sentido, porque nesse caso os atletas amadores, eles ainda possuem condições diferentes do atleta profissional em relação a... E aqui vem o nosso primeiro ponto de atenção. Grande parte das pessoas que começam uma atividade física regular começam não por desejo, mas por necessidade. Então, se a gente for ver os grupos de esportes amadores, a gente pode citar a corrida, o ciclismo, o beach tênis, esportes que estão, entre aspas, na moda ou que possuem um apelo social maior, a gente vai ter uma quantidade de pessoas muito grande, uma quantidade grande de pessoas que de repente entraram nesse esporte ou porque se aposentaram, então é o pessoal ali de acima de 60, 65 anos que começou uma atividade por ser novo, né, demais para se aposentar e ficar totalmente inativo, ou porque porventura descobriu algum diagnóstico ou algum fator de risco, hipertensão, hipercolesterolemia, diabetes, o próprio aumento glicêmico e começou. Então a gente vai ter essa população que começa a praticar atividade física 2 vezes por semana, 3 vezes e acaba adquirindo o hábito, participando aí de torneios, de maratonas, de, enfim, situações, né, como a gente tem aí alguns eventos esportivos eventuais. E claro que isso acaba atraindo a atenção desse público, mas cuidado, é um público que pode ter fatores de risco como hipertensão, por exemplo, e dessa forma não pode ser tratado por mais um motivo como um atleta profissional. Isso é o primeiro ponto. Então a gente precisa se atentar para justamente o perfil desse público que eu tô atendendo. É um paciente, é uma pessoa saudável, não tem diagnóstico fechado e é ativa regularmente, tudo bem, ela já tá um ponto acima do sedentário. Porém, a gente tem que considerar todo esse quadro clínico na hora da prescrição de qualquer treino, inclusive o treinamento respiratório. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto muito importante é sobre essa avaliação de existência de fraqueza ou de redução de endurance, né, de resistência. Muito cuidado nesse momento. Pensem o seguinte, os valores preditos, né, quando a gente tem ali o nível de normalidade, que vão ser os valores que a gente vai colocar como média da população para definir se tem fraqueza ou não, são valores que são adquiridos ou desenvolvidos ou acessados em cima de estudos que fizeram uma pesquisa num corte transversal com indivíduos saudáveis sedentários. Então, os valores que a gente tem de referência para qualquer coisa, teste de caminhada, teste do degrau, a própria pressão respiratória, são valores que são obtidos a partir da população saudável sedentária. Então é muito, mas é muito difícil que um indivíduo saudável, ativo,
tenha valores menores do que esses indivíduos saudáveis sedentários. Mais ainda, atletas. É muito improvável que um atleta, principalmente atletas profissionais que mantêm um nível de treino diário, porque a profissão deles, tenha fraqueza ventilatória. Não faz sentido. Então, é muito provável que, nesse caso, a nossa avaliação esteja equivocada. É muito mais fácil acreditar que essa avaliação pecou em algum momento do que é recomendado nos protocolos de avaliação, baseados em evidência nas recomendações internacionais, do que esse indivíduo tenha realmente redução de endurance e de força, principalmente de força, quando a gente faz a força pela API. Então, muito cuidado, até porque a gente sabe, estudos demonstraram isso já, que mesmo não fazendo um treino específico para os músculos ventilatórios, inspiratórios especialmente, qualquer atividade física vai aumentar a força. Então, porque é um aumento ali da sobrecarga ventilatória durante o treino, mesmo que não exista um treinamento de carga linear, como é feito com o Power Breath, com o threshold, por exemplo, esse aumento de demanda ventilatória durante o esforço, seja ele durante uma corrida, da natação, do ciclismo, da musculação, do crossfit, de qualquer modalidade esportiva, quando a gente tem um aumento da sobrecarga ventilatória, e isso acontece com constância, obedecendo ali o que diz, que as grandezas que precisam existir para a gente ter treinamento físico, isso vai aumentar a força ventilatória também. Então, mesmo não sendo um treino específico. Então eu vejo que existe muitas vezes uma ansiedade ou uma necessidade ali, meio mascarada, de se encontrar alguma alteração nos exames de função ventilatória nessa população da onde a gente não espera ver disfunção, pensando que então para prescrever o TMI ou para força ou para endurance eu precisaria justificar dessa forma. Isso é outro equívoco, porque a gente sabe que o TMI hoje não é só indicado para quem tem fraqueza ventilatória. Ele demonstra efeitos muito benéficos em populações que não têm fraqueza. E aí a gente tem o mesmo pensamento de qualquer treino. Bom, eu não tenho fraqueza muscular global, mas eu faço crossfit para deixar minha força ainda melhor. Quem não tem fraqueza pode fazer musculação para se tornar ainda melhor, para desenvolver mais essa habilidade. Então, do TMI é a mesma coisa. A gente não precisa provar que esse atleta tem fraqueza para indicar, dependendo do objetivo. E o terceiro ponto, que talvez seja o ponto mais delicado e mais sensível dessa discussão toda, é em relação ao uso do S-Index. O S-Index, ele é um índice desenvolvido por uma marca específica que tem comprovação diante de um estudo, não sei se mais, desconheço, em relação à sua correlação e associação com a pressão inspiratória máxima. Ele possui uma boa correlação com a pressão inspiratória máxima. O que significa isso? Que a gente pode entender que, dependendo do valor desse index, essa força vai estar adequada ou não, ou a PI vai estar adequada ou não, porque existe essa correlação. Esse index alto, PI alta, dando bem resumidamente o que existe dessa associação. Mas é só, gente, não existem estudos que comprovem que o S-Index é um bom diagnóstico de força ou de fraqueza. Não existe estudos mostrando que o S-Index é melhor ou pior que a PI na hora da prescrição do treino. A pressão inspiratória máxima é o padrão ouro de avaliação. Tanto que aqui a gente fala muito, independente do equipamento que se use, o que é importante é o fisioterapeuta ter domínio da técnica, ter domínio da forma de avaliação, independente do recurso que ele vai usar para avaliar, porque a pressão inspiratória máxima é o recurso padrão ouro. Agora, o que se diz ali da análise desse índice, se é mais apical, se é mais, não sei, de platô, de não sei o que, se tem disfunção diafragmática, nada disso é comprovado, que exista essa associação. Não existe algo que possa nos tirar do campo das hipóteses nesse caso. Então não adianta a gente dificultar o que é simples. A gente tem que usar o que a gente tem de recursos que tem comprovação científica. Não adianta a gente querer aí descobrir a roda, porque isso não faz sentido, é simples. E principalmente entender quais são os objetivos desse paciente quando ele nos procura para esse tipo de conduta, falando de atletas. Mal desse index, e não estou falando mal dessa marca, porque inclusive eu uso essa marca nas minhas avaliações.
Só que também aqui o objetivo é o foco no que existe de evidência. Então é pura e simplesmente isso, né? O que tem de evidência, a gente não pode criar coisas e apostar em hipóteses que, de novo, podem fazer sentido fisiologicamente, mas não existem comprovações. E para existir comprovações é um árduo trabalho, né? Existe a necessidade de muita pesquisa. Pode ser que existam, pode ser que saiam estudos, pode ser que estudo se comprove e tá tudo bem, né? Se tiver comprovação, eu vou tranquilamente vir aqui falar a mesma coisa. Agora, a gente não pode se cegar para aqui, né, ver que, nossa, é uma tecnologia muito grande e isso resolve os nossos problemas, porque não. A gente não pode pensar que hipóteses têm comprovação científica sem realmente tê-lo.